noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando vocês, hoje nós já fizemos a segunda edição do programa Filósofos, né? Hoje pela manhã. Quem já viu está acompanhando. Um programa novo, uma nova proposta que a gente fez para ocupar um tempinho e trazer para vocês a história dos filósofos gregos. Todo mundo conhece, já ouviu falar de Sócrates, Aristóteles, Platão e outros. E esses são que marcaram época, que marcaram era e ficaram famosos. Só que antes deles existiram outros grandes filósofos desconhecidos do grande público e que foram os mestres desses grandes filósofos. E é essa série que nós estamos começando agora, começamos na terça-feira passada, tivemos a segunda edição hoje, e toda terça e quinta, meio-dia e 15, você está vendo aí no seu monitor, terça e quinta-feira, meio-dia e 15, nós não temos hora para terminar, 15, 20, 30 minutos, depende da interatividade com você online, e nós vamos mostrar essa história desses grandes filósofos, as suas biografias, o seu conhecimento e o que eles deixaram de legado para nós. Hoje você vai ver em qualquer lugar, sempre existem citações desses grandes filósofos. Então, é muito importante a gente saber quem foram eles e, como eu já disse aqui no programa passado, quando a gente relembra de seres do passado, nós trazemos eles ao nosso presente, ao nosso aqui e agora, porque tudo é atemporal, né? E a partir do momento que nós trazemos eles para cá, falamos sobre eles, nós trazemos toda essa sapiência e ela fica a nosso dispor, para a gente usufruir disso. Então, comece a marcar na sua agenda, terças e quintas, meio-dia e 15, os filósofos, a história dos filósofos gregos. Temos assunto para muito e muito tempo. As escolas, escola jônica e outras que nós vamos passando devagarinho, ok? Por outro lado também, você já vai ver também no seu monitor, nós estamos, devido ao sucesso dessa maravilhosa viagem que eu me dei de presente de aniversário para a Grécia, para minha terra natal, nós já estamos organizando a segunda para o ano que vem, no mesmo período, 3 a 18 de maio de 2015, nós vamos para a Grécia novamente festejar o meu aniversário lá e vou levar mais um grupo para lá, né? E você está vendo aí nessa figura, no seu vídeo, tem um blog que eu fiz, até fiz agora ontem, e eu não tenho nem o nome certo, eu não sei se é Viagem Grécia, maio 2015, alguma coisa assim, tá aí, você está lendo aí no seu monitor? E se você quiser, já vá fazendo sua inscrição, tem facilidade de pagamento, pode pagar o ano inteiro e no ano que vem vamos usufruir disso. Bem, eu acho que eu não esqueci de mais nada, e hoje eu trago uma grande amiga de muitos anos atrás. Eu mudei para cá, para Florianópolis, em 12 de fevereiro de 1988. E a Bárbara Rios é uma das primeiras pessoas que eu conheci. Acho que depois de um certo tempo aqui, conforme eu fui me enturmando, a Bárbara foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E eu convidei a Bárbara hoje para falar com a gente, porque é uma pessoa que, igual a mim, e mais algumas pessoas que são muito amigas aqui em Florianópolis, desde que eu a conheço, ela jamais mudou o seu foco. Então eu acho bacana a gente trazer essas experiências para o público, porque hoje a gente está na busca, né? A gente não sabe, é ousadia minha dizer isso aqui, a gente não sabe o que quer, a gente busca tanto conhecimento, a gente vai aqui, a gente vai lá. Então é bom ouvir um pouquinho da experiência dos outros, os percalços, os erros, os acertos, tudo, para que a gente possa, através dessa interatividade, dessa experiência dos outros, a gente poder fazer a nossa própria experiência. Boa noite, Bárbara, como é que você está? Boa noite, Tudo obrigada pela oportunidade, obrigado pelo convite, foi uma surpresa para mim estar aqui hoje. Sei, nós falamos no telefone, por quando é que você vai lá? Então vamos marcar, né? Verdade, foi uma surpresa, né? Então é um prazer estar aqui com você. Bárbara, desde que eu te conheci, nossa, faz muitos anos, né? Eu vim Você lembra da época? Foi em 93. 93, olha só. Eu vim para Florianópolis em 91, de São Paulo, atrás de uma grande paixão, né? A grande paixão voltou e eu fiquei. Olha, isso foi instrumento de trazer você aqui, né? As pessoas confundem um pouco, não sou paulistana, eu sou carioquíssima. Sim. E tenho um relacionamento muito sério com esse estado. Olha só. Com o estado de Santa Catarina. Tenho 3 filhos catarinenses.
um nascido em Vitimaçum, outro em Criciúma e outro em Tubarão. Olha só, tá. Os 3 formados por universidades públicas do estado, então eu tenho uma gratidão muito grande por esse estado, Sem né? dúvida. E quando vim para cá em 91, realmente não sabia que ia ficar, devido a toda essa turbulência na vida da gente, e não voltei mais. Não voltei mais e nos conhecemos mais ou menos por 93. Você vê, né? Que foi quando eu defini meu foco. Que bacana. É isso aí, tá vendo? Foi quando eu defini meu foco, foi nessa época. Nós tínhamos amigos em comuns, né, Olha que naquela é verdade, né? época, Puxa e vida. começamos a fazer eventos, você palestrando, e eu, na época, como numeróloga, não sei se se lembra. Puxa vida. Trouxe uma bagagem de São Paulo grande, assim, de conhecimento nessa área, e aqui comecei a colocar isso em ação. Você falou uma coisa interessante, né? Como eu não sei, cada um chama do que quer, né? Eu chamo hoje, atualmente eu chamo de lei, né? Isso aí que traz a gente, que move a gente. É né? verdade. É melhor um definir movimento dessa que forma. A gente não tem consciência, Você né? vê, exatamente. Eu saí da Grécia, morei 34 anos em São Paulo, não esperava sair de lá, e de repente um telefonema, uma reunião meio-dia, fez eu voar para cá às 3 horas da tarde, inesperado, e 15 dias depois eu estava mudando para Florianópolis. Pois Quer dizer, e estou aqui até hoje. Por isso que eu digo que a gente tem um relacionamento sério com o Estado, né? Exato, agora você está contando a sua história. Então, eu vejo isso aqui, esse movimento, que cada um no seu lugar. Às vezes a gente quer estar... Tenho certeza que você tem amigos, irmãos, né, vamos dizer assim, que moram longe, né? Que você gostaria de estar com eles próximos. Abdicamos desse convívio, Exato, né? exato. Que nos fez falta, mas realmente foi uma escolha, né? Uma escolha, acho que meio inconsciente, né, Grego? Porque... Isso é gostoso, né? E aí a gente vai adquirindo um grau de entendimento e a gente começa a compreender que esses nossos amigos estão distantes, mas também fazendo o trabalho deles. Cada um no seu lugar. seu lugar, né? São as peças, né? Me diz uma coisa, naquele tempo você tinha um espaço, né? E você promovia reuniões, eram reuniões, podemos chamar de reuniões espirituais ou não? A minha história de espaço é bem interessante, né, Grego? Porque quando eu saí do estado de Santa Catarina em 87, fui para São Paulo, eu fui morar na casa da minha mãe, né? Eu me separei por causa da minha mãe, e dentro da casa da minha mãe tinha um espaço. Sim. Aonde ela já era, eu acho que uma das primeiras terapeutas holísticas. Foi aquele espaço que eu conheci? São Paulo. Em São Paulo? Não, você está falando isso lá de São Paulo ainda. Tá bom, ok. Estou falando de São Paulo. Tá São Paulo, tá. Aí lá eu trabalhei com ela 5 anos, resgatei muita coisa, né, que eu acho que eu precisava resgatar, e vim movida por essa situação para Florianópolis, né, em 91, e aqui começou a minha trajetória em 93, e aqui eu montei um consultório para mim, foi quando eu defini meu trabalho terapêutico, na Rua Trajano, isso em 94. Depois eu montei o Centro Holístico Luz Dourada. Isso, foi aí que eu te conheci, lembra? então. No Luz Não, a gente já se conhecia. Já, que você não lembra, mas a gente já se conhecia por causa daquele espaço da Norma com a Viva. Puxa vida, olha só. Puxa, tem razão. Lembra? Puxa então, vida. ela é que foi a pessoa que te conhecia e que tinha um espaço na Felipe Schmidt, tem razão, né? Tem razão. Ali eu tive um programa com ela numa TV que não existe mais, né? Falando de numerologia, foi uma experiência única para mim. E aí nasceu o Centro Holístico Luz Dourada na Vidal Ramos. Tá. Na Vidal Ramos. Ali você fez palestras, né? Você levou alguns convidados que você trazia de fora. Olha só, que bacana. Aquele Zuz, lembra o Zuz? Nossa Senhora! O Zuz tem razão! Agora... Você não tinha onde levar ele, né? E que ele me deu um cano, né? Sensacional essa, né? Olha, essa história que bacana. Foi demais. Isso aí foi marcante, essa ajuda Mas que eu recebi do pessoal. Mas você sabe que e a compreensão todas do pessoal. as experiências dentro desse caminho, que a espiritualidade ela faz parte da vida. A vida é a espiritualidade, né? Nós somos seres espirituais aqui. Esse que é o nosso tema hoje da conversa, então, nós somos seres espirituais vivendo nesse mundo, nessa dimensão aqui, né? Então, a gente não consegue, às vezes, separar muito a questão do humano, nessa dimensão, que somos imperfeitos, né? Somos cheios de defeitos, com o espiritual que a gente acha que é perfeito, que tudo tem que ser exatamente como é, né? Então, nesse caminho aí, eu me lembro bem que você trouxe pessoas para Florianópolis que me ajudaram muito. Opa, que bom!
Esse ZUS foi a palestra dele foi Robert fantástica. Shapiro, né? Shapiro. Sim, era daquela revista Maluz, lembra? A Maluz, exatamente. A Maluz, que eu lia já desde o tempo de São Paulo, tinha canalizações maravilhosas ali, né? E ali no Luz Dourada, 3 anos ali, né? Trabalhando. Que era um belo do espaço. Agora você está falando, eu estou visualizando. Era 3 anos ali, bacana, né? Era num andar inteiro. Então, e as coisas comigo nunca são pequenas. Meu Deus do Era céu. muito. Você está falando, eu estou visualizando. As coisas comigo, quando são pequenas, que eu vejo, aquilo já está crescendo de um tamanho, eu não tenho controle, né? E a gente tenta controlar, né? Por várias razões, e aquilo vai tomando um vulto, às vezes, que a gente não controla mais. E ali foram 3 anos. Aí, um dia, muito estressada, com muitos problemas de todas as ordens, resolvi tirar férias, né? Falei para os mestres, olha, deu, entrego a pasta, põe outra pessoa no meu lugar, estou indo para a praia, mereço, né? Claro. E vou tirar férias e não sei o que vai acontecer. Aí entreguei tudo, né? Entreguei o espaço, as dívidas todas, as contas todas quitadas, graças a Deus, né? E segui meu caminho. E aí montei um consultório, porque como terapeuta não tinha como parar, né? A gente tem um trabalho contínuo. Fui para Trindade. Isso. Trabalhando. E me mudei para Jurerê. Digo, aqui é tudo que eu queria, né? Nossa, lugar bom, né? Morar em Jurerê, né? A gente pensa que a gente conduz a vida da gente, mas quando a gente está a serviço, você deve saber bem disso, né? Quando a gente está a serviço, a gente não manda em nada, né? Quando a gente vê, a gente tem que sair dali porque você não sabe, mas você tem que ir para aquele lugar lá, né? Ainda ontem postei um grande texto, não sei se você leu ali, de um livro meu, que é exatamente falando sobre isso, né? E aí vim eu morar numa casa imensa. Foi. Na Agronômica, lembra? Isso eu lembro. Tinha até puxa. Uma Agronômica, uma casa maravilhosa, assim, com uma vista fantástica, né? Aquela casa ali, gente, foi muita gente naquela casa ali. E aí eu convidava as pessoas para fazer. Tinha espaço, né? Tinha um espaço, tinha uma área, que era a lavanderia, mas era uma área grande, tinha uma pedra linda ali do morro, né? Morro da Cruz. E ali a gente fazia as palestras, né? Onde você foi fazer excelentes palestras. Vamos voltar um pouquinho aí no que você estava falando. Eu quero saber, você falou tudo isso aí, você falou de mestres, você contou um episódio da sua vida. Eu quero saber onde você, entre São Paulo e a sua vinda para cá, onde nasceu a sua convicção do que você faz até hoje. É isso que eu quero, quero buscar. É uma convicção bem forte, assim, muito interna minha. Eu fui nascida católica, apostólica romana, e na minha adolescência eu me tornei espírita kardecista, conheci Umbanda, né? Através de experiências e situações da minha vida, me achei muito no espiritismo naquela época, no Rio de Janeiro, né? E quando eu fui para São Paulo, eu encontrei os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, através da Pax. Sim, através da Carmen Balesteiro. Através da Carmen Balesteiro, através dos livros da Ponte para a Liberdade. Sim, Porto Alegre. Isso, mas na verdade eu entrei em contato, me identifiquei e sempre tive a coisa muito forte comerciante em mim, então eu tinha, que bacana. Eu tinha uma revenda tanto que eu dizia que eu não queria ser terapeuta porque eu só administrava, né, os espaços. E então eu vendia aqueles livros, os livros do Gasparetto também, uma coisa muito grande. E aí quando eu vim para Florianópolis, eu trouxe todos o meu arsenal, né, os livros, os quadros dos mestres, as imagens, né, e aqui a coisa foi tomando um outro vulto de sensação. O que eu posso dizer para você? Em 1996, eu tinha um ponto no Costão do Santinho, naquela época que o Costão era virgem, vamos dizer assim, não tinha nada ali. Maravilhoso, né? Então, não foi em 96, foi em 95, eu ia regularmente lá meditar. Lá tem um ponto energético, né? Alguma coisa ali muito forte. Pelo menos tinha, né? Sim. E ali, numa daquelas meditações, eu recebi que a minha função, uma das minhas funções, era de divulgar os ensinamentos dos mestres. Parênteses, isso é bacana, isso eu quero reforçar tudo isso aqui. Numa de suas meditações você descobriu isso. Como é que é esse insight, Bárbara?
Eu sei que é individual, né? Cada um é cada um. Individual. Quero saber o seu, por favor. Eu não sou clarividente, não vejo nada, mas eu tenho uma sensação de escutar. Tá, isso. Eu escuto, eu recebo aquela informação, né, e eu identifico, né? Então é um aprendizado se identificar que aquilo não é seu, não é o teu ego. Isso, por isso que é importante a gente falar disso. Não é o teu ego, não é uma obsessão, não é uma loucura, né? Okay, e realmente é um processo espiritual. É um processo espiritual. Para você ter essa diferença, para você saber fazer essa percepção, né? Essa percepção é muita meditação. Meditação. Muita meditação. Muita meditação. Para chegar nesse estado de discernimento, meditação é o caminho. Meditação. O que é meditação? Meditação é você entregar a tua mente ao nada. Que todo mundo sente uma dificuldade incrível, né? Muito difícil. Para nós ocidentais, isso é uma coisa, às vezes, quase impossível. Né? Eu conheço uma senhora que ela foi policial mesmo, né, de subir o morro, e ela diz que é muito mais fácil para ela subir o morro com o 38 da mão do que ela meditar. Eu acredito que, nossa, é claro, principalmente em mentes ativas, é muito Exatamente, difícil, né? Então, realmente, a meditação é um desafio grande, né? É um desafio grande, mas é o caminho atualmente, né? É o caminho para você resolver a tua vida. Então, isso... até hoje você tem esses insights, vamos dizer assim, ou não? Tenho. Você tem. Isso está muito claro para você. Isso me ajudou muito na minha vida. Me ajudou muito por quê? Porque eu confio. Tá. Agora, vamos lá. Continuando, o parênteses está aberto ainda, né? Para você dar sequência. Como é que você atribui a que isso aqui? Você disse que você sabe discernir se é da sua cabeça, isso e tal. Você atribui essa fonte que você acessa, vamos dizer? Claro, você está acessando alguma coisa. O que é essa fonte que você acessa? Na sua opinião, na sua impressão, no seu conhecimento? É como eu falei, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, certo? Okay. Quando a gente desce, né, para ter essa experiência material, a fonte fica lá em cima. É como se a gente tivesse um monitoramento. Cada um tem o que se chama isso, eu não sei. Tá. Mas existe um monitoramento lá em cima em algum grau. Quando você medita, que você se entrega, você consegue acessar essa fonte. É como se lá tivesse um HD com as informações que você precisa. Você só precisa saber o caminho do teclado? Exatamente. Então, aquela senha, que é justamente você entrar em contato, aquilo baixa. Faz download. Momentâneo ele fica? Não, ele fica. Ele fica? Quando ele é real, você não esquece nunca mais. Você usou uma palavrinha mágica, quando ele é real. Você disse que você tem a capacidade, e eu sei que você tem, né? Porque são anos e anos aqui, né? E você continua lá e só continua firme que está no caminho real, não é? É verdade, né? Então, como é que você consegue discernir o real do irreal? Porque o irreal deve influenciar muito, né? Muito. Não vamos atribuir nada... Muito, cada vez mais. Por quê? Cada vez mais por causa das interferências externas. O ego é a primeira coisa. A primeira coisa vigilância é o maior é o ego, né? A vaidade, né, e tudo mais, e aquela coisa do controle. Então, as nossas imperfeições transformam o que poderia ser real no irreal, né? Então, na verdade, não podemos chamar de problema, mas você tem que ficar de olho em você, né? Vigilância. A vigilância dos sentidos que a gente sempre fala. Vigilância, conduta reta, né? Conduta reta, você ser fiel, né, àquilo, mas sem fanatismo, né? Isso. Sou terminantemente contra fanatismo. Eu também. Eu acho que o fanatismo é também uma doença, é um desequilíbrio, né? É uma coisa você ter um foco, como você falou, você Olha que importante ter o crédito, isso, pessoal. né? Isso é importantíssimo que você está falando. E você, então, seguir aquela Manter um linha. foco é importante. Agora, fanatismo não está com nada. Não, é diferente, foco de fanatismo, né? Tá. Vamos lá, então. Aí você recebeu, fecha parênteses. Sim. Fecha, gostei disso aqui. Você recebeu você ouviu essa... Sim, tive esse insight. Teve um insight, e aí? E aí eu fui pegar os meus livros que eu tinha trazido. Estou falando do fato do Santinho, os livros da Grande Fraternidade, dos mestres, né? E ali naquela época eu estava com esse espaço Luz Dourada, aqui no centro, na Vidal Ramos. E aí montei os grupos. Montei grupos de estudo.
Me lembro, aquilo foi fluindo cada vez mais, né? Gente, toda semana, durante anos, ali, ensinando as práticas dos mestres, os ensinamentos, e até hoje, né, eu encontro. Eu parei depois, quando, né, mudou, eu tive que fazer algumas mudanças, lógico, né, a gente tem que, inclusive, atualizar, né? Sem dúvida, porque eu tem vejo que acompanhar. Que tudo tem que ser atualizado, até a forma com que você passa a informação, né? Então, hoje em dia, eu tenho um grupo mensal, lá no Atmamara, onde eu ensino a meditação. Ah, você ensina a meditação? Eu conduzo uma meditação, ensino a meditação, e ele é mensal, é a última segunda-feira do mês, com a condução dos ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca. E você tem... Isso que você tem feito... Então, eu saí daquela proposta de ficar lendo, estudando livro. Aprendeu e agora eu vou fazer o meu... O negócio agora é praticar. Sem dúvida. Quem quer, pega lá um livro, compra o livro e vai ler o livro em casa e vai, entendeu? Mas o momento é você... Porque é a prática que vai te dar a experiência. É, né? A prática que vai te conduzir. E o grupo que você constituiu, digamos assim, ele tem tido progresso, porque são pessoas, cada um no seu processo, cada um com as suas dificuldades. Como é que você tem acompanhado Aquele isso? grupo antigo, ele foi durante anos as mesmas pessoas ali, durante bastante tempo. Inclusive, tivemos uma casa aqui na Hermann Blumenau, que foi para onde ele foi, né? Que se transformou e foi cofundadora daquela casa, que hoje em dia não, ela foi fundada com o nome de Unir. E ali foram uns 8 anos. Nossa. E depois, então, a gente mudou para o Atmamara com outro enfoque. Outro foco lá. Outro enfoque. Tá. E aí, o que aconteceu? As pessoas também mudaram. Claro, porque, né? Sem tem dúvida, que ser isso, né? Inclusive, outras pessoas montaram outros grupos, seguiram. Isso sempre tem que ser assim, né? Não pode você ficar aqui amarrado. Então, tem que fluir, né? As pessoas têm que sair, porque isso tem que ser espalhado. Você né? teve nesse caminho todo, que você tem as suas atividades, eu tenho as minhas, moramos na mesma cidade, mas a gente sabe da dificuldade, cada um faz suas coisas e é difícil a gente se ver, né? Você teve nesse percurso aqui, nesses 20 anos que você está aqui, quantos anos são? 21, 20, né? 21. Por aí a gente se perde. Esses 21 que você está aqui, você... 23. Teve alguma dúvida no caminho? Teve momento de você falar, tudo bem, eu sei meu foco é espiritualista, tudo isso aqui, mas eu tenho que mudar alguma coisa. Houve alguma interpretação? Por que eu estou te falando isso? O meu público sabe que o Eustáquio de hoje é diferente, principalmente na questão de crenças. Nossa, o que eu acreditava até 1998, eu não acredito hoje em absoluto. Eu acho que é um processo normal, você vai tendo essas coisas. E esse hiato entre tudo que você acreditava, você acordar um dia e ver as coisas de uma outra forma, esse tempo ele te dá um vazio. Cada um, eu não sei te explicar isso aí, né? Eu vejo isso que você está falando como uma maturidade. Pode ser. Como, graças a Deus, não somos fanáticos, então nós estamos abertos a análises, né, e reflexões, certo? E os mestres falam mesmo isso, que os momentos de você parar e analisar e muitas vezes duvidar, faz parte. Faz parte de você realmente, não é isso que eu quero. Porque se você não parar e não refletir e não criticar ou não duvidar, você não vai saber se aquilo ali... Não, sem dúvida. Eu tive várias dificuldades. É isso que eu queria te perguntar. Eu tive muitas dificuldades. Eu sei que você está no foco todos esses anos que eu te conheço, mas eu te pergunto, houve esse tipo de dificuldade também? Essa questão de dúvidas, de mudança de caminho, essas coisas todas? Eu nunca tive. Depois que eu assumi aqui em Florianópolis, né, depois vamos dizer, de 93, que eu tive algumas comprovações para mim mesma, né, umas coisas internas, eu nunca tive dúvidas do que eu estava fazendo, do caminho que eu tinha, que era aquele caminho. Agora eu tive grandes desafios que muitas vezes me faziam vontade de arrumar minha mala e ir embora. Embora para onde? Para São Paulo. São Paulo, voltar para lá? Voltar para São Paulo, era a minha São Paulo? referência. O que tem de segurança em São Paulo? Meus pais, né? Os seus pais, claro. Meus pais estavam lá, como eu tinha vindo de lá, entendeu?
vou voltar para lá. Você tem um porto seguro ali. Naquela época era meu porto seguro, né? E aí, quando eu via, tudo se resolvia. Entendeu? Quando eu estava de mala pronta, se vou comprar passagem, vou embora, todas as dificuldades que eu estava tendo, pelo menos as mais graves, se resolvia. Como num passe de mágica. Né? É isso que aí eu pensava assim, o que eu vou fazer em São Paulo de volta, entendeu? Aquela cidade que para mim não tinha mais sentido. Isso aí. Não tinha mais sentido. Eu já tinha vivido muitos anos no estado, fui para lá, passei 5 anos, mas foram 5 anos assim, meio que passei batido. A minha referência era só mesmo a família, né? Que, claro, é o vínculo que a gente tem. E muitas vezes pensei em voltar, muitas vezes eu disse assim, olha, eu acho que eu vou vender pastel. No começo, naquele tempo que eu te conheci ali, foi o tempo que eu acho que eu mais frequentei, digamos assim, nessa casa do Morro da Cruz que você está falando, você está falando, eu estou vendo a pedra que você está falando. Ali você tinha naquela época, e hoje eu sei que você não tem, porque eu acompanho o seu trabalho, né, recebo sua mala direta, tudo. Teve um tempo que você teve um trabalho muito ligado a espírita. Isso. Era um trabalho espírita, mas não era espírita. Era um trabalho que a gente tinha, era um grupo muito forte, que trazia naquela época a apometria do Lacerda. A base, né? Importante. Eles tinham um conhecimento e uma prática grande, tinham saído na época da CERT. E trabalhavam lá. Que é um grupo fabuloso, é o melhor grupo que eu já conheci até hoje da CERT. A grande escola de apometria é o da CERT, sensacional. Né? E a gente se conheceu por várias razões, e nos unimos, e a casa apareceu, entendeu? Era uma casa imensa que tinha uma parte de trás, e ali montamos um grupo de atendimento. Foi muitos anos, né? Muita gente, foram 3 anos e meio. 3 anos e meio, puxa. Foi tanta gente ali, Grego, naquela casa, que gastou o piso da escada que entrava. Eu tive que trocar, eu tive que ir naquele Museu do Azulejo, quando entreguei a casa, e comprar, porque o imobiliário me exigiu, né? E comprar os azulejos que eram antigos para repor, porque gastou. E por que acabou? A apometria... hoje eu já tenho ideias diferentes de tudo, né? Mas a apometria eu ainda respeito. Respeito não. Eu não sei o que é, né? Mas que funciona, funciona. Eu chamo, como você chega lá, tem aquele grupo de pessoas e que parece que coloca todos os seus corpos dentro de uma máquina de lavar. Você chacoalha ali, né? É verdade. E aí você sai de lá bonitinho. Limpo, né? E é um trabalho fabuloso. Por que vocês pararam com esse trabalho? Então, o trabalho é fabuloso, quem recebe é extremamente beneficiado, né? Mas os desafios para manter são muito sérios. É pancada de tudo quanto é lado, né? É pancada de tudo quanto é lado, né? Você está mexendo com coisas que... Está mexendo com vidas passadas ou processos obsessivos, resgates muito graves, entendeu? E o grupo em si tem que estar muito bem. As pessoas têm que estar muito bem nas suas vidas, né? Porque senão é paulada em cima de paulada. Eu tinha uma filha, que na época... Tenho uma filha, que na época era uma das trabalhadoras e ela tinha dúvidas. Isso. Ela tinha dúvidas e realmente... Mesmo presenciando tudo aquilo que ela presenciava, ela tinha dúvidas. Sim, sim. E foram processos muito doídos que foram passados ali, até que então o grupo se separou, mas eu fico feliz porque apesar da separação que houve, com todas as confusões de grupo que existem, dali nasceu a Unir, que é essa casa que eu falo, que até hoje ainda existe aqui na subida da Caridade, ali do Hospital de Caridade. É mesmo? Dali nasceu a Unir, né, que é a Unidade de Luz e Integração em Ramatiz, que era a fusão da Grande Fraternidade Branca com a Fraternidade do Triângulo de Ramatiz, que justamente foi quando eu fui para São Paulo, num congresso de Ramatiz, que era um dos meus mentores, né? Eu conheci o seu José Américo. O José Américo de Porto Alegre, como é que ele está? Tá bem? Tá. E o seu José Américo, e ele tinha tem uma casa aqui na Lagoa, e eu entrei em contato com ele, pedi ajuda para ele, e ele foi o nosso suporte. Que grande pessoa, né? Para que essa casa surgisse e tomasse um corpo, né?
Então, eu vejo que tudo tem um caminho, né? Nossa, é incrível. Agora, a apometria do Lacerda, aquela apometria de antigamente, que ainda existe algumas, né? Que é o trabalho de grupo, é muito diferente dessa apometria que o pessoal hoje usa de consultório, né? É muito diferente mesmo. Ah, sem dúvida, eu acho que sim, porque... Então, você que conheceu, né? Que foi atendido, vida, me impressionei não de impressionar, porque realmente é porque fantástico. Só quem passou por aquele processo um grupo de 8, 9 sensitivos trabalhando, exato. É uma força descomunal para resolver problemas. Sem dúvida. Eu peguei uma época boa lá do CERT, que tinha uma equipe fabulosa ali. Sim. Nessa época, eu acho que um pouquinho antes, não sei. Nessa fase mesmo. Tinha uma equipe fantástica, eu me submeti à apometria, eu vi eles trabalhando, maravilhoso. Quer dizer, é um trabalho que você, se você duvidar, você começa a ter a pulga atrás da orelha. Você falou, opa, alguma coisa tem aí. Mas tem que ter uma cúpula muito forte, espiritual muito forte, e a cúpula ali dos aparelhos, dos encarnados, exatamente, muito unidas. E até o próprio comandante ali que segura tudo. Muito bom, tem que ser uma cara fera. A gente tem, eu tenho um dos nossos amigos, né? Não sei se você chegou a conhecer, mas como você, Flávio Girol, tem o João Henrique Poole, né? Que foi um desses chefes de apométricos do Lacerda, que tinha um controle incrível, né? Lá na CERT. Isso é bacana, né? Ele precisa ter isso. Para comandar, precisa ter esse pulso, né? E depois, então, acabou exatamente por isso? Foi uma questão de grupo, de desentendimentos, que as coisas acontecem nesse mundo humano, né? E acabou o contrato também da casa, eu disse que eu não ia renovar, novamente eu estava estressadíssima. Que incrível, estava passando num momento de vida meu, particular, né? De saúde, e a gente tem que tudo conciliar, isso. Né? Incrível, né? Aí foi quando eu resolvi mudar, ir para uma outra casa, e aí encontrei essa casa na Trindade, né? Onde você está hoje, nós vamos falar disso agora. Você constituiu, o que eu posso chamar? O Atman Amara é o quê? É um centro de trabalhos terapêuticos, metafísicos. Metafísico, exatamente. Da onde vem o nome Atman Amara? Então, essa minha filha que eu falei, que é arquiteta, que está em São Paulo, ficou lá, ela que sugeriu esse nome, né? Porque como eu já tinha tido luz dourada, luz não sei do que, né? Eu disse, mãe, chega dessa história de luz, né? E vamos colocar um nome em sânscrito. Opa! E ela, naquela época, já dominava computador, informática, e eu nem ligar um computador não sabia nesse tempo, né? Para mim era uma coisa assim, muito estranha. E eu disse, então faz uma pesquisa aí, faz uma lista de nomes que eu vou escolher. E ela me deu o papel, eu digo assim, eu acho que, né, Atman quer dizer alma, né, e Amara é liberdade, é livre, né, Atman Amara. Você alma montou livre. Esse nome? Eu montei. Bacana, né? Eu inventei a Atman Amara, alma livre. Pegou. E eu fiquei sabendo depois de um tempo que existe em Ibiza um Atman Amara. Eu fiquei muito impressionada. O que é? É um espaço terapêutico também. Puxa vida. Por falar nisso, isso aí, nós estamos com o caractere quebrado aqui da TV, mas é www.atmanamara.com.br. Não tem erro. atmanamara.com.br. Você acessa lá que vocês vão ver o que a Bárbara faz. Fala um pouquinho então aí você constituiu isso e aonde você está até hoje, não é isso? Sim. Estou nessa casa há 14 anos. 14 anos. E o Atman Amara existe como Atman Amara há 9 anos. 9. Ele começou em 2005, efetivamente, que foi a primeira reforma física na casa, né? Para se transformar em espaço. Então, a partir de 2005, então, as coisas começaram a fluir. Podemos dizer que, sempre que me consultam, além da nossa amizade, né? A amizade é uma coisa, e respeito profissional também eu posso ser seu amigo e não recomendar o seu trabalho, né? É verdade. Não é? Então porque eu acho que... As restrições, né? Não tenha dúvida, a recomendação eu acho que é um aval na minha opinião. É verdade. Teve gente que me pede uma coisa, eu digo eu não sei, porque eu não é melhor dizer não sabe do Exatamente. Então, o seu trabalho eu sei, porque eu venho acompanhando, e as outras pessoas que eu conheço, não tem ninguém que falou nada contra, é um ponto de referência, pelo menos em Florianópolis, de uma série de linhas, digamos assim, porque como é que a gente pode definir isso aqui? Metafísico, universalista, o que é o seu centro? Porque
Ali você dá oportunidade para todos. O meu centro é universalista, exatamente. Eu não tenho, por exemplo, eu não tem espaços que são só de yoga, né? Tem outros espaços que são só, vamos dizer, de apometria, né? Como existe, outros são só de fisioterapia, né? E assim por diante. O meu espaço ele é realmente holístico e universalista, desde que esteja congregado na mesma intenção, sintonia, né? Na mesma sintonia, ele é aberto para o trabalho. Então, e o Atmanamara aqui em Florianópolis é referência, ou seja, você quer saber de algum lugar, o primeiro lugar que as pessoas vão dizer é do grupo da Bárbara, né? Atmanamara, que eu sugiro que vocês reconheçam aí, vejam aí no seu computador, www.atmanamara.com.br. Vocês ministram curso, você está falando, vamos voltar um pouquinho, metafísica. Eu vi no teu site ali, que eu fui dar uma olhada nas pessoas que fazem parte, né, hoje, está lá você definida como terapeuta metafísica. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, por incrível que pareça, né? O terapeuta a gente conhece, o metafísico nós conhecemos. Agora, o que é a terapia metafísica? Então, esses termos foram surgindo, né? Perfeito. Foram surgindo como o holismo surgiu, virou o modismo, né? O alternativo e tudo mais, né? O metafísico é aquele que liga realmente a terra ao céu. Isso, metá, né? Que fala do grego. Metá. Então é uma terapia que não é só física, mas também não é só energética, não é só espiritual, vamos dizer assim, né? Então é uma terapia que trata desses dois campos, né? Faz essa ligação. O seu trabalho especificamente, que eu sei que você atende lá também, né? Hoje como é que é? O meu trabalho também tem um crescimento e uma história, né? Eu comecei, quando eu cheguei a Florianópolis, eu trabalhava com numerologia e depois eu agreguei a base que veio da minha mãe, que eu dei o nome de Shiatsu Kondoin. Sim. E trabalhei muito no chão, tinha um calo em cada joelho. Você imagina. Porque a formação oriental no chão, né? E muitos anos eu trabalhei até mais ou menos, eu acho que 2008, por aí. E aí o trabalho foi modificando, né? Em 94 eu conheci o Reiki, que veio um argentino que veio para cá. Você é mestre em Reiki? Sou mestre em Reiki, dou curso de Reiki há 15 anos. Você faz formação também? Aham. Olha, o Reiki para mim foi uma dos diferenciais da minha vida. É mesmo? Foi um dos diferenciais. Eu tenho muita gratidão pelo Reiki, pelo trabalho, pela ação dele. E o espaço, na verdade, ele tomou um formato muito pelo Reiki, pelo meu trabalho com Reiki. Você está falando de Reiki, cabe uma pergunta aqui que você que é mestre e conhece isso, eu vou te dizer. Muitas pessoas, inclusive uma vez me chamaram em São Paulo, o tempo que eu trabalhava com Kirlian, né? Eu tenho as máquinas ainda, mas não trabalho mais. Um aplicador de Reiki me chamou. Antes e depois. Antes e depois. E antes e depois, o paciente estava melhor do que ele, né? Do que o aplicador. É interessante, mas tudo bem. Sim. Mas tem pessoas que defendem o seguinte: não, eu não preciso me preparar, eu não preciso estar limpo, harmonizado, todo esse negócio, porque a energia aqui, sei lá o quê, não interfere no meu corpo físico. Vai passar por ali e vai para o meu paciente. Isso é verdade ou é mentira? Essa é a visão de quando o Reiki veio dos Estados Unidos, né? O Reiki ele saiu do Japão numa vertente, passou pelos Estados Unidos e o americano fez essa crença, fez essa... É mesmo? Eu nem sabia disso. Passou pelos Estados Unidos, tem uma vertente grande que passou pelos Estados Unidos através da Madame Takata, e ali eles criaram essa forma de que o Reiki funciona de qualquer jeito, Sim. né? Você pode estar alcoolizado, você pode estar fumando, não tem nada contra nada, eu não estou falando nada, claro, só que é um estado de intoxicação, né? Vamos dizer assim, que o Reiki atua da mesma forma, entendeu? Na verdade, a energia realmente ela atua, porque é como você ligar um interruptor e acender uma luz. Você não precisa estar purificado para acender uma lâmpada. Mas o fio precisa estar bom, senão vai estourar. Exatamente, aí a diferença, entendeu? A segurança de você ter uma instalação elétrica boa, né? Isso. É a diferença. Reiki é física quântica, tá? A energia aqui é física quântica. Eu já recebi Reiki, é uma delícia aquilo. Então, a diferença de canal para canal e da escolha tua. Certo? Então, a qualidade
vai da Agora, escolha do canal. falando em outras palavras, se você tiver harmonizado, higienizado, tudo isso aqui, você vai... A qualidade. A qualidade da energia vai ser muito mais pura. Com certeza. A qualidade do que você vai levar dali é outra. Então tá, e o que você vai trazer também, né? Porque você é um instrumento de o que você está trazendo e a pessoa que está recebendo o que vai levar. Exatamente. Então, né? tá vendo o exemplo que eu dei agora há pouco? Eu penso dessa forma dentro de todos esses anos de você reiki. É mestre, eu ia te perguntar, que você trabalha com isso há muito tempo. Porque existem muitos achos no reiki, né? Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado, eu acho, né? E livros, muitas coisas. O reiki original é do Usui, né? O método Usui. O Usui, aquele japonês, é original, mas aí depois, como tudo, né? Existem as vertentes, o homem gosta sempre de estar modificando, né? Conforme seus achos, né? Mas a energia aqui é uma coisa fantástica, está aí à disposição de qualquer um. E mesmo hoje você, voltando, nós estamos fazendo, você está trabalhando, que é a terapia metafísica. Você trabalha com reiki junto, vamos dizer? Sim, o reiki sempre junto. O reiki virou um carro-chefe dentro daquele trabalho de mudança vibracional, de cura vibracional. Né? A gente sabe que muito a cura, ninguém é instrumento de cura. Nós somos o instrumento da cura, porque a nossa fé potencializa qualquer coisa. Se eu for num lugar e achar que ali eu vou receber minha cura, existe uma grande possibilidade de realmente eu recebê-la, né? A sua opinião, esses anos todos, já trabalhei em grupo espírita, já fiz cirurgia espiritual e já falei aqui na TV, inclusive, que muitas vezes eu tentava passar energia, aquilo que eu tinha para doar, e o paciente não recebia, eu recebia aquilo de volta. Mas é perceptível, porque a energia é física. É verdade, é física. E como é que tem sido todos esses anos nas suas aplicações? As pessoas querem ser ajudadas de verdade, ou quando elas vão para ser ajudadas, elas não querem abrir mão da sua, seus medos, das suas fobias, não querem se expor? Como é que é isso? Eu sei que você trabalha há muitos anos com isso. Tem pessoas e pessoas. Eu vejo que atualmente, depois desses 25 anos aí de trabalho, atualmente as pessoas têm outra consciência. O paciente, o paciente tem outra consciência quando ela vai buscar uma ajuda nesse nível. Até porque a gente já tem muita divulgação, né? A gente vê Globo Repórter aí direto, né, falando sobre curas espirituais, energéticas. Muito. A gente tem já pesquisas científicas com relação a reiki, que não tem o que duvidar, está ali, né? Acho que tem lá no site, inclusive, se você procurar, encontra essas... Então, eu vejo que as pessoas estão buscando por uma nova consciência. Então, realmente, elas querem ajuda. Isso ajuda o terapeuta Isso aí também, é o primeiro passo. Ajuda o terapeuta, claro, o trabalho porque terapeuta. O terapeuta ele é o facilitador. Sim. Ele está ali como dando um empurrãozinho, mas você que tem que caminhar, né? Isso aí. Então, é a tua consciência, a tua vontade que vai fazer esse caminhar, né? E você tem sentido, então, que as pessoas hoje estão... está bem diferente. Elas seguem mais o que é orientado, digamos assim? Tem aquele marido que a mulher acha que vai fazer bem para ele, daí ele vai para satisfazer a esposa, né? Então, ele realmente não percebe muita coisa, porque não está aberto, não está... não está pronto para perceber aquilo ali. Agora, as pessoas, na sua grande maioria, principalmente os jovens, a gente está com muitos jovens. É mesmo? Muitos jovens, numa faixa etária muito boa, que com certeza vai ser uma outra geração diferente da nossa, né? Como pacientes ou terapeutas? Como pacientes e como terapeutas. Que bacana. Como praticantes. Praticantes. Praticantes, porque eu vejo que existe uma grande geração de praticantes, independente de terapeuta ou paciente. Você falou numa coisa importante, praticante. A gente sabe, e infelizmente acontece isso, alguém você promove um curso, vamos dizer. Vem fulana de São Paulo falar sobre reencarnação, como é que se diz? Vidas passadas. Aí uma pessoa vai lá, faz o curso de fim de semana, ali vamos dizer, e aí a partir disso ela se autodenomina uma terapeuta. Esse é o perigo, né? Esse que é o grande perigo. Esse é o grande perigo, porque se ela não tem uma bagagem, não tem um preparo, realmente, no final de semana você não pode virar terapeuta. Eu digo virar terapeuta, né? Mas é o que acontece. Virar terapeuta é impossível, você tem que realmente ter uma bagagem. Eu sei que você filtra, eu falei isso também porque eu sei que você é muito rigorosa nas pessoas que você coloca dentro do seu centro metafísico, né? Tem que ser. Me diz outra coisa, eu tenho percebido também,
e você está restrita ali, você tem um programa de televisão, né? Eu já tive. Eu lembro que você tinha fora, né, na televisão. Né? Eu tive vários ciclos de televisão. Exato, você teve, eu lembro bem, puxa. Até na TV Floripa, porque a gente ameaçou uma vez. Propostas maravilhosas, eu não entendo. Até eu falei para você depois, eu falei para o Flávio Girol, eu falei, Flávio, por que não vingou, rapaz? Não sei. Até hoje eu não entendi por que não deu certo. Vocês têm assunto, vocês têm tema, vocês têm pessoas, mas é assim, como você diz, as coisas, cada um na sua função, né? Talvez seja mais de retaguarda do que estar na frente aqui, né? Como é que é isso? Eu acho bacana, se vocês entrarem no site www.atmanamara.com.br, ali vocês vão ver na parte de vídeos, a Bárbara, eu não sei com que frequência ela faz isso, ela vai dizer isso agora, todos os terapeutas que passam por lá, todas as pessoas que vão lá dar curso, dar workshop, qualquer coisa, ela entrevista 8, 15, 20 minutos, depende do tema. E é muito interessante vocês assistirem esses vídeos de curta duração, porque é onde cada profissional passa o seu trabalho. E tem muito trabalho que é desconhecido até do grande público, né? Exatamente. Hoje em dia a gente sabe, né, que o visual é tudo, né? O visual e você ter contato com a imagem, com a voz, né? Isso. Eu aprendi com as pessoas deficientes visuais que eles te sentem pela voz, né? Não é nem pelo toque, assim, pelo tom da tua voz, eles conhecem você. Então, isso é importante, né? A voz, o jeito que fala, a fisionomia. Então, esse contato é bem importante. E teve um senhor muito simpático, muito agradável, que me fez essa proposta já há uns 3 anos atrás e fizemos, então, um contrato de trabalho. E eu fazia, então, essas entrevistas. Você disse? Eu parei esse ano. Parou esse ano? Poxa, esse ano eu parei, mas lá, né? Mas os vídeos estão todos no YouTube lá, e no nosso site. Eles estão lá. E ficaram bons, né? Ficaram muito bacana. Tem uns vídeos com o Flávio, com todos, eu acho que não todos são cansativos, são curtos, são né? São interessantes. Eu procuro tirar do terapeuta, do palestrante, do professor, assim, o foco, né, o objetivo que ele está trazendo. Por isso mesmo que eu achei que você tinha que ter. O resultado está lá, o negócio que deu certo. Eu estou num ano, né? Eu estou num ano meio sabático, né? Claro. Então, passando esse ano, com certeza eu vou ter outras novidades. Quem sabe? Está aberto, a gente eu sou muito cíclica, apesar de eu ter o meu caminho reto, eu tenho ciclos, né? Tenho ciclos claro. E as coisas vão mudando. Todos nós temos, né? A gente tem que estar lidando com isso aqui. A gente como tem que você também, né? Você vê quanta coisa nova você está fazendo agora, quanta coisa você já fez que não faz mais, né? E a gente vai aprimorando, né? Vai. Teve uma coisa que eu quero recontar aqui hoje. Eu fui para Curitiba, acho que esse ano ou no ano passado, eu não fui como palestrante, porque hoje eu não estou palestrando mais. Porque tudo que eu falava, tudo que eu falo hoje, não é interessante. Não é interessante. Sim, mas são fases nenhum evento, né? nenhum evento. Então, não falo mais de ufologia do tempo da forma que eu conhecia. Eu continuo sendo ufólogo, mas com outra visão. E as minhas ideias mudaram. Então, estou lá, como convidado, pelo Rafael Cury, meu querido amigo e irmão, e eu estou ouvindo os palestrantes. Então, cada um na sua linha, e eu comigo ali ouvindo eles falando, nossa senhora, que besterol que está falando. Olha só, olha só. A cabeça ali, né? Minha cabeça, puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida. E de repente, isso aí que você disse, né? Que essa voz, essas coisas, vamos chamar do que quiser. Essa conexão, né? Falou tipo assim, eu vou brincar um pouquinho e falo, cara, você está gozando do quê? Você falava exatamente isso que essas pessoas estão falando. E aí eu me dei conta, realmente eu estava achando ridículo uma coisa que eu abrçava, que eu jurava, que eu segurava. Brigava por aquilo, exatamente. Né? Então eu tomei consciência que todo esse caminho que eu trilhei foi o elemento para me dar essa consciência de hoje. Então eu jamais posso falar mal de nenhum caminho que eu passei e nem das coisas que os meus... Tem só que agradecer. Exatamente. Só agradecer. Então essa voz da consciência, que é o maior juiz que eu acho é a nossa consciência, né? Esse cobra mesmo. Então esses fatos, a gente tem que estar atento para essas mudanças e respeitar, aprendi isso, né? O caminho do outro, o que cada um faz.
todo mundo é importante no processo. Cada um tem o seu Tem momento seu papel. de crescer, o seu Cada um papel, tem seu papel. o seu caminho. Exatamente. Então nós não podemos ser... Mas agora com a tua história aí, eu me lembrei, gostaria de fazer um parêntese nesse fato da minha vida, que está relacionado ao teu trabalho, a você, que foi muito forte na minha definição de vida, que você não está lembrado. Eu falei isso em público aquela vez naquele congresso, e foi muito interessante. Aquele encontro que você fez aqui em Florianópolis de ufologia, no Praia Tour. No Praia Tour, exatamente. Então, eu fui com mais umas amigas, né? E eu estava realmente começando, e ali eu me sentei e eu começava a sentir uns negócios na minha cabeça, assim. Olha só. Muito esquisito. Muito esquisito, e eu botava a culpa em todo mundo que estava em volta. Não, fulano aqui que está com coisa ruim, entendeu? Mas não era nada com o fulano, era comigo mesmo, e aqueles negócios em volta. E aí eu fui para o banheiro, aqueles negócios não passavam, sabe? Foi muito estranho. E aí eu fiquei ali sentadinha, assisti todas as palestras, até que aquela baiana... Ana Santos. Ana Santos chegou lá em cima e declamou a grande invocação. Olha, lembra? Ela declamou assim de uma forma maravilhosa. Aquilo tomou conta de mim de uma forma... Sério? Isso você nunca me contou? Sim, como se eu tivesse assim encontrado, sabe, os 10 mandamentos. Você não conhecia a grande invocação até então? De repente conhecia ou não... Mas juntou a energia... não tinha dado a devida, não sei se importância ou devida... Eu não sei o que aconteceu ali. Olha que mas interessante. Foi fantástico, tanto que a partir daquele dia eu passei a divulgar a grande invocação até hoje. Os nossos fraiezinhos do Atmamara, bacana, olha eu só. tenho, foi muito lindo o momento, viu? Por isso que a gente não tem consciência. É o que você acabou de reforçar exatamente isso. Você vê como eu ali, naquela plateia, não lembro, tinha o quê, umas 100 pessoas por aí. Por aí, né? exatamente. Sei lá com quantas mais aconteceu, né? Deve ter acontecido você tá me com contando outras. Isso hoje, eu né? sou um caso isolado, né? Mas para você ver como que a gente é veículo. Isso. Que você foi veículo, né? Você trouxe ela de lá, pagou passagem, toda aquela loucura, foi, né? Trouxe ela e ela foi o canal de fazer trazer aquela luz ali naquele momento. Gilda Moura, psicóloga. Modéstia à parte, eu e você e mais pessoas aqui fizemos eventos. Já paguei para fazer evento, sabe? De resultado ser menos X ali, tal. Mas o importante é que nós estamos fazendo. O importante é que o saldo foi positivo. Não tenha dúvida, o saldo foi positivo, as pessoas, a alegria daquelas pessoas que participaram. Elas agradecem até hoje, você vê, eu tenho essa gratidão por você ter feito isso há quantos anos, né? Nossa. Como comigo também, quantas pessoas ainda chegam para mim, Marô, foi tão bom e tal, quando é que tu vai fazer outro, não sei o que, quer dizer. Você fez 2 ou 3? Quantos você fez? Eu fiz vários, né? O Metafísica, aquele congresso último foi o único, mas antes eu fiz vários encontros fora, né? Foi. Acho que é isso. Eu estou confundindo com os encontros que você fazia fez fora. Vários encontros fora, né? E o último foi aquele congresso ali no Champagnat, né? Que foi maravilhoso. E depois, então, me dediquei à casa, realmente, que a casa ali me consome bastante. Bárbara, como é que você vê, como terapeuta metafísica, como espiritualista, como é que você vê o nosso mundo hoje? A sua visão sobre o nosso mundo? É um mundo de grandes desafios e de sérias escolhas. Eu acho que tudo atualmente está na escolha. Então, para você fazer uma boa escolha, na verdade não existe escolha boa nem má. Existe uma escolha, tá? Mas as consequências daquela escolha, às vezes, né? Então, é a questão da meditação, de você se entregar àquele momento para você poder sentir e fazer aquilo que está dentro de você. Então, eu vejo que o mundo está num momento de muitas escolhas e grandes desafios. Você está falando para quem é espiritualista, para quem não é, todo mundo está no mesmo processo. Todo mundo, né? Isso aí não tem para todo mundo, está todo mundo, porque você é uma pessoa, vamos dizer, que não tem nada a ver com o espiritual, que não sabe, porque na verdade todas as pessoas são seres espirituais, estão envolvidas de alguma maneira, né? E você está em situações no teu trabalho, na tua profissão, que você tem que fazer escolhas, né? E essas escolhas muitas vezes podem te trazer benefícios ou não. Então eu vejo que as escolhas são tudo atualmente na nossa vida. E a escolha
que ela está reforçando a Bárbara é que a escolha é sua. A escolha é sua. Se vai dar certo ou não, é você quem vai definir isso. Porque nós temos a mania de ficar culpando fulano, beltrano, a sociedade, a vida. E buscando resposta sempre fora, né? Exato. Sempre fora, sempre externa, e a resposta está com você. Então você tem que sentir, porque depois se não dá certo, fulano falou que ia dar certo. A minha mulher me encheu a paciência para fazer isso, agora deu errado. Isso. Entendeu? Porque é difícil a gente assumir. É difícil, então, quer dizer, para e pensa e sente. Né? Sente no teu coração, sente no teu corpo se aquilo vai te fazer bem. Porque você tem essa... Você tem que estar na quietude, né? Você tem que estar na quietude. Né? Você tem que estar tranquilo. Equilibrado na quietude, tendo uma experiência de meditação, você vai estar muito menos sujeito ao erro, vamos dizer, uma escolha melhor você vai poder fazer. Não vamos dizer erro, mas uma escolha melhor para você, onde você não vai perder tanto tempo com... ou pode não errar tanto. Todo mundo no caminho aí. Como é que tá aí o nosso Cronos? Eu tenho o Deus do tempo aqui, viu? Que sempre fica incomodando aqui. Que bom, né? Mas, Bárbara, deixando uma mensagem final aqui para o nosso público telespectador, eu espero que você volte mais vezes, o dia que você quiser, o programa está aberto para você trazer alguma coisa nova que tenha aparecido, né, vamos dizer assim, e para muitas vezes até dar uma luz para muitas pessoas que, como você acabou de dizer, o mundo está em definição, o mundo está na hora das escolhas, e muitas vezes as pessoas se sentem impotentes, digamos assim. Atrapalhados, né? Exato. Atrapalhados. Então, para isso, o que você... Até porque muitas opções, né? O leque é muito grande. Puxa, e agora? Eu vou por onde, né? Isso. Você, dentro do Atmanamara, se uma pessoa dessa bate na sua porta ali, ouvi falar que Atmanamara aqui, não sei o que, eu tô perdido, eu não sei, eu tenho ido nessa doutrina, me agrada uma coisa, me desagradam outras, eu tenho ido lá, me agrada, tal, e eu não sei o que fazer. Você tem alguém para conversar com essa pessoa? Sou eu. Você? É você que vai ouvir. Eu faço a triagem, acontece bastante, acontece muito. Florianópolis tem muita gente nova chegando. Tem muita gente de outros estados que já vem com essa bagagem. E às vezes não sabe por que estão aqui também, não sabe por que está aqui, também não sabe onde procurar, quem procurar. Então, eu vejo o Atmanamara como um ponto de referência para você. Olha aí, então tá aí, acertei sem saber ao certo aqui. Eu fico muito feliz com isso, fico feliz de estar cumprindo, né? De estar nessa função, a casa está ali para isso. E aí eu oriento, a gente tem várias palestras à noite gratuitas. Que bacana, nós temos lá o grupo de teosofia, que é o grupo de Florianópolis, que acontece lá no Atmanamara, que é conduzido pelo Adolfo, né, um grupo muito legal. E eu convido, assim, olha, venha assistir, venha escutar, né? E aí você vai se Tem uma série de linhas, né, vamos dizer, e aí você define. Você define, entra no site. Não gostei disso porque achei assim, então agora você vai ver isso, né? Mas agora eu resolvi ir lá no sei aonde. Então vai lá e vai conhecer. Vai conhecer, claro, esse caminho, ele é muito importante. Isso que é bacana do que você faz em todos esses anos aí. Dentro do site do Atmanamara, você vai ver lá sessão de eventos. Então você tem a programação do mês inteiro. Nossa agenda, nossa agenda toda. De repente você olha alguma coisa, vou ver o que é isso. Às vezes uma coisa que você nunca ouviu falar. E de repente, nós temos desde uma cigana, olha aí, uma história muito incrível, que um dia eu posso vir contar a história dessa cigana aqui, ela é longa, até o grupo de teosofia que lida com a Blavatsky, né? Aqui, o lugar é acessível, é perto, aqui é fácil, né? Então tá bom, nosso Cronos lá está fazendo sinalzinho. Bárbara, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer revê-la. Foi muito bom. Incrível, a gente mora na mesma cidade, só assim, né? Cada um no seu caminho, né? Convidando para vir fazer o programa aqui, né? Então, sucesso ainda, que você tenha saúde, discernimento e muita luz ali no seu trabalho. Nós somos do mesmo dia do mês, né? Nós somos do dia 11. E eu vejo que os do dia 11 são pessoas que têm trabalho para fazer. É incrível, né? Eu acho, então, o que eu desejo para nós, o Grego, te chamo de Grego, te conheci assim, né?
é que nós tenhamos ainda muitos anos pela frente com saúde e qualidade de vida. Se tiver que ser, assim para será. Fazermos o que a gente tem que fazer nessa cidade, nesse estado. É isso aí, Bárbara. Com esse relacionamento sério aí. Obrigado, então, Bárbara. E para você que fica, também. um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.